Como é que a gente fala de felicidade em um mundo que a gente tem visto? Sim, agora você disse, tem cada vez mais chances e dados que nos dizem que a gente vai viver cada vez mais tragédias. Tem dados econômicos bastante consistentes que a gente vive num mundo cada vez mais desigual, com uma parcela grande da população que sofre dessa desigualdade, mas que aplaude e se encanta com a ideia, por exemplo, dos bilionários criando essa distância astronômica entre nós. Então, né, ao invés da gente considerar, pensar a desigualdade, a gente quer se tornar bilionário. Então, a gente está vivendo um mundo cada vez mais superficialista, cada vez mais egoísta, como a gente trabalha no nosso curso sobre o Byung-Chul Han. Dá para a gente falar de felicidade em um mundo que tem se fragmentado tanto e tem se distanciado tanto do modo natural de viver, por assim dizer? O que você considera um modo natural de viver? Quando a gente fala de um modo em que a nossa vida, por exemplo, seja organizada em torno do cultivo, por exemplo, do bem-estar, ou quando a gente pensa no que seria a nossa vida humana nos últimos séculos, né? E que esse jeito que a gente criou de viver, de super desempenho e de hipercompetição, não é aquilo para o que a nossa estrutura psicológica mesmo foi preparada ao longo dessa nossa evolução. Dá para falar de felicidade com tudo isso? Então, mas a nossa evolução, ela é pautada basicamente em sobrevivência, né? Então, faz pouco tempo que existe civilização, que existe medicina, que existe psicologia, que existem, né, que existe polícia. E direitos humanos. Direitos humanos, direitos LGBTQIA+, proteção à criança, proteção a idosos. Né? É até estranho, mas, de um lado, é o melhor mundo que a gente já pode estar vivendo. Né? É verdade. Apesar de que em algumas partes do nosso planeta nada disso é muito respeitado, né? Mas nunca se preocupou tanto e se implementou tanto, né, a questão do cuidado com as pessoas. Tá? De outro, você tem essas questões, né, iminentes do planeta e por assim dizer. Eu acho que eu posso começar dizendo uma frase que eu vi, acho que eu vou postar lá no meu Instagram. Eu postei só nos stories, mas eu vou pôr lá no feed, porque eu achei muito importante. A paz não é sobre onde você mora, mas o que mora dentro de você. Então, o que pode nos tornar felizes e ajudar a melhorar esse mundo, né, e a que ele tenha menos catástrofes e menos sofrimento, é o que você cultiva dentro de você e o que você vai fazer pelas pessoas. Como que você vai ajudar as pessoas a saírem de uma ilusão e realmente tentarem olhar para o seu mundo ao redor e fazer desse mundo ao redor o melhor que ele pode ser. Por exemplo, nós falamos sobre a questão do capitalismo, do consumismo, mas nós somos cercados disso. Esse podcast só é possível por isso também, né? Veja o ambiente todo que foi criado, o quanto isso custa, né, o quanto existe aí essa questão, né? E o que será que você já parou para pensar o que realmente você precisa na sua vida? Esse é um conceito bem importante dentro das práticas contemplativas, né? Esse discernimento entre o que eu quero e o que eu preciso. Entre o que eu quero e o que eu preciso. E aí, quanto menos você precisa, mais feliz você é. Quando a gente vê aqueles documentários como o Rap, né, sobre felicidade, a gente vê ali no Rap, por exemplo, um indiano, né, muito pobre, humilde, que mora numa comunidade ali, né, em que você não tem a cobertura de saco de lixo, etc. E ele se mostra muito feliz, porque ele consegue reconhecer o que ele tem. Ele tem uma família, né, ele tem aquele lugar para dormir, ele tem ali o trabalho. Então, de alguma maneira, ele se mostra muito mais feliz do que outras pessoas que têm muito mais recursos. Mas, por quê? Porque o foco dele está ali. Ali está o que ele sente que ele precisa. Por outro lado, a gente que olha aquela situação pensa, podemos fazer algo para ajudar essas pessoas. Então, eu acho que quem olha e pode ajudar também deve ajudar, né, para que aquela situação possa ser menos sofrida. Eu acho que é assim que a gente vai ajudando a construir um mundo melhor, né? E, por outro lado, também ele e os filhos possam entender que a vida deles pode ser melhor, né? Mas eles não precisam ter aquela sensação de apego, né, terrível, tal. E querer ser um bilionário. E querer ser um bilionário, senão eles vão se tornar a vida deles miserável.
Mas que tal se pudermos dar educação, construir uma casa melhor, essas pessoas ficarem abrigadas, mas ajudando elas a entenderem que no final aqueles valores que elas têm realmente são os que importam e que muitas vezes pessoas que têm muito dinheiro não são capazes de ver.